Olá, bem-vindos. Olha, hoje vamos falar de uma coisa que muita gente põe de lado, mas que pode ser, a sério, a chave para desbloquear um novo nível de performance, a mobilidade. Vamos lá perceber o que é que isto significa na realidade e como é que pode mesmo transformar os resultados de qualquer atleta. Isto soa familiar, não é? É uma situação super comum. Muitos atletas, mesmo os mais dedicados, chegam a um ponto em que, por mais força que ganhem, os resultados parece que não saem do sítio, como se batessem numa parede invisível. Pois bem, é precisamente desse travão de mão que vamos falar hoje. Muitas vezes, o problema não é a falta de força. O problema é este fator secreto, a falta de mobilidade, que está a limitar o verdadeiro potencial. Vamos lá analisar como é que isto acontece. Ok, então nesta primeira parte vamos diretos ao assunto. Vamos identificar exatamente como é que uma mobilidade reduzida afeta o desempenho, desde a técnica nos levantamentos até, claro, à prevenção de lesões. E as consequências de ter uma mobilidade limitada são bem concretas, vão muito para além daquela sensação de estar preso. Estamos a falar de técnica que fica comprometida em movimentos como o snatch ou o clean. E isso, claro, aumenta drasticamente o risco de lesões no ombro, na lombar e, no fundo, impede a progressão naqueles movimentos de ginástica mais complexos que todos queremos dominar. Pronto, agora que o problema está bem claro, vamos focar-nos na solução. Mas, antes de mais nada, temos de perceber o que a mobilidade realmente significa. Porque, atenção, não é só esticar um bocadinho. E aqui está a diferença fundamental, a grande viragem de mentalidade. O alongamento tradicional, o stretching, é passivo e muitas vezes o efeito é temporário. Já a mobilidade é outra história. É ter controlo ativo sobre toda a amplitude de movimento. Significa ter força e estabilidade mesmo naquelas posições mais extremas. É isso que a torna funcional, duradoura e, sinceramente, essencial para a performance. Certo, então por onde é que se começa? O material de origem aponta para 4 zonas articulares que são críticas. Quando desbloqueamos estas 4 zonas, o impacto no corpo todo é gigante. Vamos ver cada uma delas em detalhe. Vamos começar pela zona 1, os ombros. Pensem em qualquer movimento que seja overhead. Os overhead squats, os snatches, as handstands. Sem uma boa mobilidade de ombros, estes movimentos não são só difíceis, são mesmo perigosos. E para isso, um exercício fundamental é o shoulder pass-through. A chave aqui é manter sempre os braços completamente esticados e controlar o movimento do início ao fim. É perfeito para aquecer, sabem? E o objetivo a longo prazo é ir diminuindo gradualmente a largura da pega. Isso é um sinal claro de que a mobilidade está mesmo a melhorar, que estamos a ganhar amplitude real. A seguir, vamos para a zona 2, a anca. A anca é a nossa central de força para quase tudo. Para agachar fundo, para levantar pesado, até para correr de forma eficiente. Uma anca presa ou com pouca mobilidade limita a quantidade de força que se consegue gerar. É simples. E para a anca, o couch stretch é incrivelmente eficaz, especialmente para os flexores da anca e os quadríceps. O ponto crucial aqui, e prestem atenção a isto, é manter o tronco direito e contrair os glúteos. Porquê? Porque essa contração impede que a bacia rode para a frente. E ao fazer isso, estamos a isolar o alongamento exatamente onde ele é mais preciso, no flexor da anca. Agora, a zona 3, os pulsos. Pode não parecer assim tão óbvio, mas a mobilidade dos pulsos é um fator limitante enorme para muita gente. Pensem na posição do front rack num clean, ou no apoio necessário para uma handstand. Se os pulsos estiverem rígidos, a estrutura toda fica comprometida. Para os pulsos, os wrist rocks são uma forma super simples e dinâmica de os preparar. O movimento deve ser lento, controlado, explorando gentilmente os limites da flexão e da extensão. No fundo, é como se estivéssemos a aquecer a articulação para as cargas que ela vai ter de suportar durante o treino. E por fim, mas de maneira nenhuma menos importante, a zona 4. Os tornozelos. Os tornozelos são a fundação de tudo. Sem uma boa dorsiflexão, que é basicamente a capacidade de levar o joelho à frente sobre o pé, é praticamente impossível fazer um agachamento fundo e seguro, mantendo sempre os calcanhares no chão. Este exercício de dorsiflexão na parede é excelente porque isola e melhora diretamente esse movimento. O segredo é garantir que o calcanhar nunca, mas nunca levanta do chão. É assim que mantemos a tensão no sítio certo. Se parecer fácil, é só afastar um bocadinho o pé da parede para aumentar o desafio. Ok, já vimos o quê e o porquê. Agora, a pergunta de $1 milhão. Como? Como é que transformamos isto num hábito consistente em vez de ser só aquela coisa que fazemos quando nos lembramos que dói qualquer coisa?
A estrutura é bastante simples e eficaz. Antes de treinar, uns 5 a 10 minutos de mobilidade dinâmica para preparar o corpo. Depois do treino, aí sim, podemos investir em alongamentos estáticos, mais longos, para ajudar na recuperação. E nos dias de descanso, é a altura perfeita para aproveitar e fazer uma sessão mais completa de 15 a 30 minutos. E este é, se calhar, o ponto mais importante de todos. A consistência é muito mais importante do que a intensidade. Vale muito mais fazer 10 minutos todos os dias do que fazer uma hora inteira só uma vez por semana. É a consistência que cria a adaptação e a mudança que fica no corpo. E para tornar isto tudo ainda mais prático, o material de origem sugere 2 rotinas prontas a usar. Uma para manutenção diária e outra um pouco mais completa. Assim não há desculpas, é só começar. A primeira rotina é um belo exemplo de eficiência. Em apenas 10 minutos, conseguimos trabalhar as 4 zonas-chave. É perfeita para fazer antes de cada treino ou naqueles dias em que o tempo é mesmo muito curto. A segunda opção, a rotina de 20 minutos, já é mais completa, claro. Permite aprofundar um bocado mais o trabalho. É ideal para os dias de descanso ou para depois do treino, focando-se em ganhos mais significativos a longo prazo. Olhem, esta citação resume tudo na perfeição. A mobilidade no treino de alta intensidade não é um extra, não é opcional. É um investimento direto na performance e na saúde a longo prazo. Cada minuto que se dedica à mobilidade não é tempo perdido, é um investimento. O investimento é em melhores levantamentos, menos dores e, acima de tudo, em conseguir treinar durante mais anos. E assim fica a reflexão final. Com estas ferramentas todas e estes planos de ação, qual é o primeiro pequeno passo que se pode dar para começar a libertar este travão de mão e finalmente desbloquear um novo nível de performance?